Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje daremos prosseguimento às explanações históricas sobre a Umbanda. Mas antes de mostrar a vocês como tudo se iniciou, abriremos este estudo com uma homenagem do Capitão Pessoa ao anunciador da Umbanda. Tudo isso encontra-se no livro Origens da Umbanda 1, que está disponível para vocês em nosso site se quiserem aprofundar-se no assunto. José Alvarez Pessoa, conhecido como Capitão Pessoa, era dirigente da tenda espírita São Jerônimo, uma das 7 tendas fundadas pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas. O trecho que iremos apresentar aqui foi publicado no Jornal Semanário número 91, ano 3, página 15, no ano de 1958. Inicia assim: Bem-aventurados os que têm fé, porque esses verão a Deus nosso Senhor. A fé é uma das virtudes fundamentais de todas as religiões. Sublime por excelência, sem ela nada se poderá realizar no terreno espiritual, e é por seu intermédio, dependendo da sua maior ou menor intensidade, que as almas se habilitam a levar avante a missão de que se incumbiram. A fé remove montanhas, cura as enfermidades do corpo e da alma, transforma os criminosos em cordeiros, faz o milagre maravilhoso entre todos, do ladrão subir aos céus com Jesus Cristo. Foi a fé que levou uma grande alma a realizar em nossa terra uma formidável obra de reforma religiosa com a implantação em nosso meio da lei de Umbanda. E esta realização é tanto maior quando todos nós sabemos que no Brasil, essencialmente católico, de há 40 anos atrás, era quase um crime pensar-se em fazer modificações de ordem espiritual que pudessem afetar, de leve que fosse, o prestígio dos padres de Roma. A realização da tarefa, por isso mesmo espinhosíssima, que sobre os seus ombros tomou o Caboclo das 7 Encruzilhadas, de organizar a lei de Umbanda no Brasil, é um verdadeiro milagre de fé que nos leva a um sentimento de grande amor e de profundo respeito por essa entidade, que se faz pequenina e que procura velar-se sob a capa de uma humildade perfeita. Vamos abrir uma pausa para um comentário feito pelo padrinho Juruá. Ele diz sobre o Caboclo das 7 Encruzilhadas: é ele, ao pastor da Umbanda, que se deve a purificação dos trabalhos de magia nos terreiros. É a ele que espiritualmente está entregue a direção de todas as tendas de Umbanda no Brasil. O Caboclo das 7 Encruzilhadas é o verdadeiro guia da Umbanda, o pastor das ovelhas de Iemanjá, aquele com quem todos os outros guias lá no alto combinam quando querem colaborar nos seus terreiros. Foi ele quem assumiu perante Oxalá o compromisso de expurgar a Umbanda do rito essencialmente africanista que se vinha praticando desde as primeiras levas de escravos trazidos pelos portugueses. Foi ele quem, provocando uma guerra com os espíritos das trevas, diretamente interessados com a implantação dos trabalhos de magia negra, não vacilou um só momento em seguir o programa traçado. E arrebanhando as suas ovelhas, como um verdadeiro pastor de Umbanda, vai continuando a sua obra de propagação com as constantes inaugurações de tendas que, filiadas ou não à tenda de Nossa Senhora da Piedade, são realmente suas, pois estão, queiram ou não queiram seus organizadores, debaixo de sua orientação espiritual. E o padrinho prossegue dizendo: que os que nos leem não se esqueçam desta verdade.
O caboclo das 7 encruzilhadas é o legítimo senhor de Umbanda no Brasil. Nenhuma entidade, por grande que seja, intervém nos trabalhos de magia branca sem uma prévia combinação com ele. Dando continuidade à reportagem, diz o capitão Pessoa: sei que muitos não concordarão com o nosso pensamento, pelo que peço perdão e licença para elucidá-lo. O meu intuito não é diminuir qualquer das entidades que baixam nos terreiros de Umbanda, e muito menos ferir qualquer suscetibilidade. Eu sei, e todos sabem, que podem descer nos terreiros entidades maiores que o caboclo das 7 encruzilhadas, embora não se declarem como tal. Mas essas entidades que vêm prestar socorro a filhos que sofrem, vêm e voltam sem a responsabilidade que cabe ao caboclo das 7 encruzilhadas, que recebeu a missão de purificar os trabalhos de magia. Como prova, aí estão as suas tendas, formando um todo homogêneo, organização que não tem similar e que vem resistindo a todas as campanhas que tem sofrido. As minhas declarações não têm outro sentido a não ser que o caboclo das 7 encruzilhadas foi realmente o comissionado para esse fim. Ele não vai inovar, veio apenas purificar o que já se fazia no país há algumas centenas de anos. Ele não destruiu os rituais praticados, antes deu-lhes força e método e o propagou com a sua organização maravilhosa. Verdadeiro mestre da magia branca, responsável pela pureza do seu ritual, ele não poderia abandoná-lo, porque o considera sagrado. Ao contrário, ele nos ensinou a amá-lo e a respeitá-lo, porque ninguém melhor do que ele sabe que não há religião sem ritual. O padrinho Juruá nos explicou que o caboclo das 7 encruzilhadas deseja é que este ritual de Umbanda humilde, mas cheio de luz, seja nivelado ao ritual elevado das grandes religiões e isento de toda inferioridade e da prática de coisas inúteis e perniciosas. O que ele deseja, sobretudo, é que esse ritual seja praticado apenas por guias autorizados, porque não são todos os espíritos que baixam nos terreiros que se acham à altura de praticá-lo. Assim diz o padrinho: essas minhas declarações são tanto mais insuspeitas quanto todos sabem o grande amor que eu e todos os que fazem parte da Casa de São Jerônimo temos ao Caboclo da Lua, que é por nós considerado uma entidade de grandes poderes e elevada espiritualidade. Todavia, e para isso chamo a atenção de todos, por muito grande que seja, ele não hesitou em trabalhar sob a chefia do caboclo das 7 encruzilhadas, e foi ele quem organizou e lhe ofereceu a tenda de São Jerônimo, que espero seja um dos esteios de sua obra formidável. Há alguns anos, previmos que Umbanda seria a futura religião do Brasil, numa visão feliz que posteriormente foi plasmada num estudo humilde e modestamente ofertado pelos filhos de São Jerônimo aos filhos de Santo Agostinho, que a nós são unidos pelo coração e pelos mesmos ideais. Então a Umbanda era perseguida não só pelos outros credos religiosos, mas ainda pelas autoridades constituídas que a rebaixavam ao nível de magia negra. Hoje começamos a ver raiar a alvorada da Umbanda, porque são as suas próprias autoridades que nos convocam para uma confissão pública de Umbanda como credo religioso.
permitindo que com essa designação as tendas de Umbanda funcionem. Essa é a nossa vitória, ou antes, a grande vitória do caboclo das 7 encruzilhadas. O que nós todos lhe devemos é de valor inestimável. Jamais poderemos pagar os benefícios espalhados por ele e pelos espíritos que acorreram ao seu chamado para ajudá-lo no cumprimento de sua missão. É uma felicidade para nós prestar ao caboclo das 7 encruzilhadas essa homenagem, rendendo-lhe um elevado preito de gratidão com nosso reconhecimento público de que ele é o legítimo pastor de Umbanda, o único diretamente responsável perante Oxalá por todas as tendas já organizadas entre nós e por todas as que vierem a se organizar. Este espírito de eleição, cuja fé é um incentivo para os nossos espíritos entorpecidos, cheios de resoluções, fracos no cumprimento do dever, rebeldes quando não vemos as coisas marcharem sempre ao sabor dos nossos desejos, este espírito de luz, cujo amor a Oxalá o levou a não ver os espinhos que o feriram ao longo da penosa jornada que teria de percorrer durante tão duros anos, bem merece ser enaltecido por todos os filhos de fé que se sentem felizes no ambiente humilde de Umbanda e que nem de leve suspeitam de seu verdadeiro valor, de sua singular grandiosidade. Habituados a ouvir dizer, o caboclo das 7 encruzilhadas baixa em tal ou qual terreiro, os adeptos de Umbanda imaginam que ele é mais um entre os inúmeros que vêm para a sua missão de caridade. Já é tempo de corrigir-se o erro. Ele não é um entre muitos em Umbanda, ele é o primeiro entre todos, porque foi comissionado para purificar os seus trabalhos. Não há entidade que lhe não preste a sua homenagem, e todos, sem vaidade, sentem-se felizes em auxiliá-lo na sua obra de comissionado, pela qual ele vem lutando há mais de 40 anos. As injustiças, as ingratidões, os escárnios e as zombarias que lhe têm sido feitas durante todo esse tempo jamais contribuíram para um desfalecimento por um minuto que fosse de sua parte em levar a sua obra avante. Assim como a tremenda campanha feita contra nosso Senhor Jesus Cristo, por aqueles que sem luz desejavam o aniquilamento de sua obra e o desaparecimento de sua doutrina, só contribuiu para que ela com mais rapidez e segurança se propagasse pelo mundo inteiro. Assim também, toda a campanha de desmoralização e todo o sistema de intrigas tramado malevolamente até hoje contra a obra formidável do caboclo das 7 encruzilhadas só tem contribuído e cada vez mais contribuirá para o seu engrandecimento e para que todos os séculos se mantenha de pé. Foi a fé que o ajudou a realizar esta obra, que um dia será gigantesca e se espalhará também pelos confins do mundo. É pela fé que ele pretende nos levar aos pés do doce Oxalá, de quem é humilde devoto. Verdadeiro pastor de Umbanda, ele vela constantemente pelas suas ovelhas, a fim de que não se contaminem com o hábito pestilencial da magia negra. E sereno, como só os grandes podem ser, ele sorri, confiante na vitória de sua obra, porque sabe que a fé é o seu alicerce e a sustentará pelos séculos afora. Falando um pouco mais sobre o pastor de Umbanda, continuaremos com alguns trechos das considerações do capitão Pessoa.
Todo aquele que, sem patipris, se der ao trabalho de fazer um estudo honesto sobre a história da Umbanda no Brasil, terá que chegar à conclusão, para nós muito honrosa e sobremodo grata, de que foram as tendas do caboclo das 7 encruzilhadas que, sem receio dos trabalhos afanosos, das luzes incessantes com que tinham interesse em combater-nos, num trabalho consciente de obediência à orientação do maravilhoso guia, expurgaram os adeptos de Umbanda das tendências para a magia negra, impondo aos que as frequentavam um ritual simples, honesto, digno de caridade real, porque ao mesmo tempo que cura os males físicos dos que as buscam, doutrina os espíritos mal acostumados que comumente confundem espiritismo de Umbanda com feitiçaria. Do seu seio saíram as organizações no gênero feitas à sua imagem e semelhança. É uma comunidade de que todos os elementos, todos os líderes e os melhores médiuns conhecidos de Umbanda foram feitos sob as suas vistas nas suas casas. Conviveram com o caboclo das 7 encruzilhadas, dele recebendo suas luzes, aprenderam e transmitem as suas magníficas lições. A semente da verdadeira Umbanda saiu dos jardins de sua organização. Ainda hoje, é ele o Maomé dessa nova religião que toma vulto e já se propaga pelo país inteiro, do norte ao sul, do leste ao oeste. Com a humildade que o caracteriza, limitou-se ele a preparar o edifício da fé, da espiritualidade simples e pura. Ligou Umbanda ao Evangelho de Jesus, adotando o lema espírita: fora da caridade não há salvação. Somos realmente os legítimos herdeiros de uma fortuna preciosa. A herança que nos foi legada pelo caboclo das 7 encruzilhadas constitui patrimônio riquíssimo, não em bens da terra que depressa se acabam, mas precioso pelo que encerra do ponto de vista espiritual e, portanto, eterno. Temos direito de nos sentir orgulhosos e felizes, mas também nos cabe uma pesada tarefa, qual a de multiplicar a riqueza que nos foi confiada, fazendo-a render juros altíssimos que, aplicados com a honestidade do nosso trabalho, possam vir a ser distribuídos pela imensa família constituída pelos filhos do caboclo das 7 encruzilhadas, que aumenta em proporção animadora dia a dia. O nosso dever é, assim, muito maior do que os nossos direitos. Consideramos o senhor José Álvares Pessoa um indivíduo brilhante, vanguardeiro e intelectual, sempre colocando a Umbanda em seu verdadeiro patamar. O capitão Pessoa, juntamente com Leal de Souza, nos legou alguns pensamentos doutrinários do senhor Caboclo das 7 encruzilhadas, onde nos deparamos com a seriedade e a simplicidade de tudo. Pena hoje só vermos a simples doutrina, linhas mestras do anunciador da Umbanda sendo praticadas por raríssimos terreiros de Umbanda. Fica aqui então, meus irmãos, nosso saravá, e até a próxima aula.